quiserem fazer pergunta, me parem. O livro do profeta Joel é o próximo, é uma coletânea de poemas muito fortes e muito intrigantes. Tá? É difícil dizer quando que esse livro foi escrito. Tá? Ele faz alusão a muitos textos bíblicos, isso chama atenção. Livros como Isaías, Amós, Sofonias, Naum, Obadias, Malaquias, Ezequiel e Êxodo são citados. O Joel anuncia o julgamento de Deus que vem vindo, mas é curioso que não há acusação de Israel a respeito de nenhum pecado específico. É como se o Joel subentendesse que o leitor lê os outros profetas que ele cita. Né? Então, ele está imerso em tanto conhecimento bíblico, isso parece que faz com que o Joel reflita com profundidade a respeito dos sofrimentos dos seus dias. Nos primeiros 3 capítulos, o Joel descreve o dia do Senhor, né, apontando para eventos do passado em que Deus agiu para salvar o seu povo, e esses eventos apontam para eventos futuros, em que Deus acabará com o mal e salvará o mundo. No capítulo 1, o dia do Senhor é descrito no passado, né, falando a respeito das pragas que os inimigos de Israel receberam, e que essas pragas viriam agora sobre Israel. E que isso foi usado por Deus para levar o povo ao arrependimento. No capítulo 2, o dia do Senhor é descrito no futuro, né, como um iminente desastre que vai cair sobre Jerusalém, e termina com um chamado a um arrependimento. No final do capítulo 2, a gente lê uma resposta de Deus, no versículo 18. O Senhor mostrou o seu grande amor para com sua terra. Quer dizer, o amor de Deus é a razão pela qual Deus vai restaurar o seu povo. Deus aponta para o futuro de Israel, falando a respeito do dia em que o Espírito seria enviado, não apenas no templo, né? Não apenas o Espírito estaria de volta no templo, mas o Espírito de Deus seria enviado a todo o povo, e isso vai ser citado lá no dia de Pentecostes. Né? E no capítulo 3, a gente vê mais visões sobre o dia do Senhor no futuro, que é descrito como um novo Éden, como uma nova criação. Se tiverem perguntas sobre Joel, podemos parar por aqui. Se não, podemos ir correndo para Amós. O Amós escreve no reino do norte, onde o rei é na época Jeroboão II, um rei que tem muito sucesso militar e muito sucesso financeiro, mas é um dos piores reis de Israel, porque ele era idólatra e ele leva Israel a ser idólatra, leva Israel a ser injusto. Ele defendia sempre a causa dos ricos e os pobres são aqui negligenciados. Né? O livro é uma coletânea de poemas, de sermões e de visões do Amós. E o grande chamado a Israel significava que Israel tinha uma grande responsabilidade. E por isso o descumprimento, né, dessas responsabilidades traria grandes consequências para Israel. A hipocrisia religiosa de Israel é exposta. Né? Deus chega a dizer que odeia o culto de Israel. E o profeta diz que o verdadeiro relacionamento com Deus transforma também o relacionamento entre as pessoas. O conceito de justiça que é trabalhado, né, e é tratado como justiça descrita como ações que corrigem a injustiça. Né? E o profeta diz que adorar deuses falsos sempre leva a injustiças, porque deuses falsos
não exigem que os seus adoradores ajam com justiça, como faz o Deus de Israel. Aliás, os próprios deuses falsos eram também imorais. E porque Israel rejeitou os profetas, viria o dia do Senhor, e esse dia seria terrível. Seria um dia de justiça. E esse texto é citado, era um dos textos no capítulo 5 do último domingo. Nós não lemos no culto aqui, mas ele era um dos textos do último domingo, em que Deus vai dizer: vocês estão pensando, olha que legal, quando o dia do Senhor chegar para vocês, vai ser terrível, com o culto hipócrita de vocês, né? Vai ser terrível. O profeta nos traz visões de destruição de Israel, mas termina com esperança, né? Tem promessa messiânica, a promessa do envio do Messias, mas que seria um Messias para todas as nações. E aqui existe uma tensão entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. No conceito, no contexto, como havia estabilidade econômica, isso contrasta muito com a vida que estavam vivendo ricos e pobres, né? Os ricos estão cada vez mais ricos, à custa dos pobres, né? Os sacerdotes estavam vivendo tempos muito ocupados, mas o dinheiro, inclusive, né, a prosperidade financeira era entendida como uma aprovação de Deus. O culto não tinha muito a ver com a rotina diária do povo. O rico ia para o santuário, fazia o seu sacrifício no sábado, mas roubava, subornava, oprimia o pobre a partir do domingo, né? Os aspectos, vamos dizer assim, vertical e horizontal da vida religiosa estavam desassociados, né? Distintos. E eles não percebiam que a verdadeira adoração a Deus se expressa em conduta coerente por parte do adorador, né? Um correto relacionamento com Deus gera um correto relacionamento com o próximo. O culto a Deus vai além, vamos dizer, da bênção para dentro das atividades da semana no relacionamento com o próximo, né? O quadro que o Amós pinta é uma realidade em que era, vamos dizer assim, enfeitada superficialmente, mas podre no seu interior, né? E Deus, com o texto de Amós, está dizendo: chega, né? Eu não posso ser subornado. O dia do Senhor é descrito aqui como alguém que foge de um leão e dá de cara com um urso. O que é pior, né? Então, no dia do Senhor vai ser assim, né? Vocês vão querer fugir do leão, mas vão dar de cara com o urso. Perguntas? Deixa eu confessar uma coisa para vocês, tá? Quando eu estava me preparando o livro de Obadias, eu saí para visita, e essa visita demorou mais do que eu previa, e eu cheguei na hora de começar o estudo aqui, né, das visitas que eu fui fazer hoje. Então eu comecei o estudo de Obadias e tenho condições de comentar o Jonas, né, mas eu preferi, até porque estamos nos aproximando do final, que a gente lidasse com dúvidas, se elas existem, mas, se possível, numa outra oportunidade, a gente comentar os outros livros, podemos